seu coração. Versículo de 13 a 17. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, vamos contratar e vamos ganhar. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disto, deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós que vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar. Amado Senhor, na tua presença santa, bendita, gloriosa, grandiosa, aqui estamos. Nos achegamos, aquietamos, adoramos. Estamos tendo uma comunhão, ainda que em distanciamento, mas é muito bom estar perto dos irmãos. E agora, Senhor, é o momento de nós ouvirmos o Senhor falar. E certamente o Senhor vai falar. A grande questão é se nós vamos ouvir. Portanto, trabalhe em nós, Pai. Abra os nossos ouvidos. Ajude-nos a nos concentrarmos realmente naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. A tua voz sai dos céus, rasga o universo e chega até nós poderosamente, diz o salmista. Ela é como as ondas do mar, ela é como o bramido das ondas, Senhor. E ela traz o teu recado para o nosso coração. Por isso, Deus, fala, teus servos, teus filhos, que estão aqui e que estão em algum lugar ouvindo esta mensagem neste momento, estão ouvindo porque querem ser visitados pelo teu Espírito, querem ser tocados pelo Senhor, querem ser, ó Deus, atingidos pela tua voz, voz poderosa, voz transformadora. Portanto, mova os corações. E Pai, nós rogamos que o ministério de iluminação do teu Santo Espírito, de convencimento, opere neste momento. Vá atuando nas vidas, vá agindo nos corações, vá operando em nome de Jesus. Também abençoe este que será usado, Pai, que ele possa ter a direção do Espírito, possa ficar preso à tua palavra e possa falar aquilo que glorifica o nome do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma pergunta aí no versículo 14. E a pergunta é a seguinte: o que é a vossa vida? Portanto, Tiago vai falar nesse trecho aqui, versos de 13 e 17, sobre o cristão e a brevidade da vida. E ele vai destacar especialmente um fato muito comum na vida de muita gente, que é a presunção. E o que é a presunção? A presunção é aquele sentimento de independência. É aquele desejo que a pessoa tem de fazer, ser e realizar, mas independente da vontade de Deus. É por isso que ele chama a atenção de imediato, dizendo: ei, você que está aí achando que vai amanhã lá, vai comprar, vai vender, vai negociar, para aí. Você nem sabe se vai existir amanhã. Mas o presunçoso, e é isso que Tiago vai tratar, é esse tipo de pessoa, que tem a coragem, a ousadia de acordar de manhã e sair para os embates da vida, sem antes visitar o altar do Senhor. Tiago vai dizer: está errado. E você não vai se dar bem se fizer assim. Ele diz: vamos mudar, vamos tomar uma outra atitude, vamos tomar um outro rumo. E aí ele trata dos versículos 13 a 17.
Meus irmãos, o que é a nossa vida? Filosoficamente falando, a vida é isso. Preste atenção, olha para mim, por favor, nesse momento. Filosoficamente falando, a vida é isso aqui, ó. E foi a vida, né? É um curto período entre o respirar e o expirar. Para uma criança recém-nascida, a vida é um longo caminho a ser percorrido na cabeça dela. Mas para um ancião de 90 anos, e nós temos alguns aqui na igreja, né? Algumas, e a gente conversa com eles de vez em quando, eles dizem assim: nossa, pastor, vou fazer 93 anos, e parece que foi assim. É ou não é? É verdade, eles dizem isso. Então, para um ancião de 90 anos, é um trajeto que passou rápido. Para uma pessoa que era saudável e ficou paraplégica, é um fardo angustiante a ser vivido agora. Para uma pessoa que perdeu toda a sua família num acidente e que não é crente, a vida perdeu a razão, o sentido. O que é a vossa vida, diz Tiago. E eu digo a você nesta manhã, o que é a tua vida? Esta é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer sempre, porque ela nos coloca no lugar, ela nos ajuda à autorreflexão, ela nos faz refletir, pensar, examinar-nos a nós mesmos, coisa que não tem sido estimulado, porque o sistema global em que nós vivemos não quer que nós pratiquemos a arte do pensamento, pois aqueles que pensam são mais difíceis de ser conduzidos, então você não é mais incentivado a pensar, e alguns nem gostam muito mesmo, né? Vivem em tantos dilemas que preferem não dar tempo para um momento de pausa. Mas, meus irmãos, é necessário, porque o que é a nossa vida? É fato que nós vamos passar nesse mundo aqui uma vez só, esteja certo disso. Os ensinos por aí que dizem que você volta nisso, naquilo, numa árvore, num cachorro, numa vaca, numa outra pessoa, isso aí não existe, gente. Isso não é bíblico. Isso não existe. Isso é criação, invenção humana para tentar amenizar as dores da morte, os problemas, né? Hebreus claramente diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez. Ponto final. E depois disso é prestação de contas. Então, se não o fizermos, se nós não passarmos por esta vida com a cabeça no lugar, estaremos jogando fora a única oportunidade que tivemos. Por isso Tiago diz: o que é a vossa vida? Ele era irmão do Senhor e é o autor desta carta, você já sabe disso, mas não custa lembrar. Ele era uma pessoa preocupada com a vida, especialmente a vida cristã, desde que ele conhecera Jesus como seu Salvador. Portanto, Tiago é teologia prática, não é? Para ele, a fé verdadeira é aquela fé que se traduz em boas obras. É por isso que o capítulo 3 inteiro ele vai bater na tecla do que adianta ter fé e se não tem obras. Do que adianta dizer se não vive. Para ele, a fé verdadeira se traduz em boas obras. E em sua concepção, a fé sem obras não pode nem ser chamada de fé. Nem ser chamada de fé. A fé, de acordo com Tiago, deve ser operosa, produtora, visível. Fé verbal não basta. Fé mental é insuficiente. A fé deve converter-se em atos que glorifiquem o nome de Deus. Por essa razão, em todo este livro de Tiago, leva-nos a examinar a nossa vida de fé. Pois ele realmente propunha que a vida de fé é operosa. Então ele chama a gente a viver uma autorreflexão, um autoexame. Eu tenho um tio que é missionário em Maringá, no Paraná, mas antes de ser missionário ele foi membro da Igreja Batista Regular lá em Mauá da Serra. Naquela época um pastor americano, já de idade, estava cuidando do trabalho lá. E ele morreu lá no trabalho.
Ele teve um problema de saúde que o matou em menos de uma semana. Mas aquele pastor, disse o Cláudio, sempre falava com ele: Cláudio, nós não podemos passar um dia sem fazer ao menos uma coisa para Deus. Se nós gastarmos um dia neste mundo sem fazermos ao menos uma coisa para Deus, esse dia terá sido em vão. Nós não teremos nada de recompensas a receber. Nós não teremos glorificado o Senhor. Então, Cláudio, não passe um dia sequer sem ao menos um folheto você dar, sem ao menos uma oração por uma alma perdida você realizar, sem ao menos você ir à igreja, não é? E fazer alguma coisa ou visitar uma família, mas faça algo para Deus, Cláudio. É isso que o Tiago está dizendo para a gente. Fé sem obras é morta. Ela não tem sentido. E em todo o livro ele nos mostra isso, irmãos. Deixe-me relembrá-los. A fé capacita a suportar as provações. E às vezes nós somos provados. Ontem de manhã, eu de vez em quando faço isso, e às vezes tenho que pagar algumas contas, acessei minha conta. Aí eu olhei lá na minha conta, que já não é muito gorda, né? Olhei lá na minha conta, e ela estava praticamente zerada. Falei, ué, o que será que eu fiz de errado? Aí eu olhei, examinei, e aí tinha uma saída lá. Eu disse, eu não fiz essa saída. E eu olhei de novo e digo, não conheço essa pessoa. Olhei de novo, irmãos, e alguém entrou na minha conta. E o dinheiro de pagar minhas continhas essa semana, bolhufas. Já pensou? Liguei no banco imediatamente. Eles já me bloquearam tudo também, né? Eu já bloqueei de vez, né? Eles falaram, olha, o senhor foi fraudado. Clonaram o seu cartão, entraram na sua conta e segunda-feira você vai ter que ir para a delegacia e vai ter que ir para o banco, essas coisas todas aí. Eu liguei até para a irmã Roberta, liguei para a Lília, que já trabalharam nesse sentido, né, para ficar um pouco mais tranquilo, mas eu estava confiante, estou confiante no Senhor e Deus sabe o melhor, né? A fé, irmãos, ela tem que ser real nessas horas. Nos dar a capacidade de suportar as provações, porque elas vêm, viu? Elas vêm para mim, elas vêm para você, elas vêm de um jeito, vêm de outro, vêm na saúde, vêm na vida financeira, vêm na família, elas vêm. E Tiago diz, ande pela fé para suportar as provações. Também a fé dá condições de se obedecer à palavra de Deus. Meus irmãos, às vezes não é fácil obedecer à palavra, não. Pergunta para os pré-adolescentes aí se honrar pai e mãe é fácil. Se quando o pai fala assim, filho, vai lá tirar o lixo do banheiro, se ele vai sorrindo. Garanto para você que a maioria ou não vai, ou vai chorando, ou então resmungando. É ou não é? É assim. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter fé para obedecer a palavra. E se a palavra diz que o filho deve honrar pai e mãe, deve honrar pai e mãe. Pronto. A fé produz bons frutos. Uma pessoa que vive pela fé vai ter sua vida frutificando. A fé não nutre preconceitos. A fé domina a língua. A fé age sabiamente. A fé proporciona poder para resistir ao mal. A fé dá paciência para esperar a vinda do Senhor. É isso que Tiago está ensinando a gente, irmãos. É diante deste quadro que ele faz essa pergunta o livro todo, permeia o livro todo. O que é a vossa vida? Em que consiste a vossa vida? Com que você ocupa a sua vida? Tiago se preocupa com a nossa mentalidade, com a maneira com que nós enxergamos nossa existência, mas será que nós nos preocupamos? Será que há em nós o desejo de não passarmos por aqui em branco, em vão? Há pessoas que passam e nem são notadas, não é? Entram e saem desta vida sem influenciar ninguém. Talvez porque nunca se perguntaram o que é a minha vida. Irmãos, aos 17 anos, eu era um jovem disposto a não viver mais. Porque eu não tinha mais esperança, expectativa. E eu pensava assim, será que a vida é nascer, crescer, trabalhar, construir família e morrer? E é só isso.
Mas Deus foi muito gracioso, trabalhou o meu coração e me ajudou a entender a sua palavra e a conhecê-lo. E aí o sentido da vida veio, né? Aí o real motivo de se viver veio, graças a Deus. Então, o que é a nossa vida? Essa pergunta é muito importante. No entanto, há pessoas que passam pela vida e não são nem notadas. Há pessoas, porém, que marcam o mundo, marcam vidas ao seu redor, que são bênção, não é? Tiago foi o irmão do Senhor, se converteu e foi bênção. Tornou-se um fiel pastor da igreja em Jerusalém. Por fim, foi martirizado sob pedras, não é? Mas a vida dele valeu a pena. O que é a nossa vida? Pergunte-se, responda. Pense no que você está gastando sua vida, afinal de contas. Você está gastando de um jeito ou de outro. É ou não é? Então pense. Vamos destacar dois lados aqui nesse texto, apenas dois lados hoje. Primeiro, vamos olhar para a vida na concepção puramente humana. O que é a vida aos olhos do homem? Ou humanamente falando. E depois, o que é a vida aos olhos de Deus? Bem simples assim. Primeiro então, o que é a vida na concepção humana? Número 1, a vida é uma vivência cega. Note que Tiago diz, ei agora, ei vocês, ei aí, acordem. Tiago está dizendo, vejam. E o que significa isso? Significa, abram os olhos para a realidade. Não vivam iludidos. Abram os olhos para a realidade. Meus irmãos, realmente nós sabemos que o homem sem Deus está morto em delitos e pecados. Sabemos ou não? Está escrito na palavra. Mas aqui Tiago não está escrevendo a descrentes, mas a crentes. Capítulo 1, versículo 1. E por que ele diz essas palavras então? Acordem. Porque é possível mesmo aos melhores crentes se iludirem com este mundo e serem cegados pelos prazeres e propostas desse mundo vão, de modo que passam a vida de maneira vã. Deixam de viver na luz da palavra de Deus para viver nos prazeres do pecado. Deixam de viver uma vida fazendo o que é certo para se afundarem nos enganos do iníquo. Então, na concepção humana, a vida é uma vivência cega. Você já não é mais um ser humano qualquer, se você creu em Jesus. Você é crente agora. Então, Tiago diz, ei, acorde! Mas na concepção humana, a vida também é uma negociação pretensiosa. Gente, o Trump está parecendo aquele menino que estava com um pirulito na mão e alguém tomou. Eu não queria que o Biden ganhasse. Mas, né? Afinal de contas, a democracia tem que prevalecer. Mas olha o comportamento. Gente, a gente tem que saber ganhar e perder nessa vida, não tem não? Tem hora que a gente ganha, mas tem hora que a gente perde. E a gente tem que aprender. Agora, quando a pessoa entende que a vida é só uma negociação pretensiosa, aí, meu amigo, aí o cara faz de tudo, não é? É isso que diz o versículo 16 aí. Essas pessoas, não é? E algumas delas até são crentes, vivem sob uma perspectiva puramente humana. Eles estão tão envolvidos com seus desejos de sucesso, de negócios, de ganhos, que afirmam sua agenda como se pudessem realmente obedecê-la sem intervenções. Eles querem viajar, contratar, negociar e ganhar. É assim a vida de muitos. Mas essas pessoas não são felizes. Não de acordo com Jesus. Porque Jesus disse, a vida de um homem não consiste na soma de bens que ele possui. Não fui eu que disse, foi Jesus. Jesus conhece bem o coração humano. E depois disso ele conta aquela parábola do homem louco. Não é? Que ganhou, negociou, produziu. Tinha celeiro, mandou derrubar, fez maiores. Tinha tanta coisa para tantos anos que ele conversava consigo mesmo dizendo, minha alma, agora você pode deitar, dormir, beber, comer, não é? Você tem bens para muitos anos, você está, sombra e água fresca. E Jesus disse, louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que será? A vida não é material,
destes não levaremos nada. Será que entendemos bem isso? Eu pergunto, por que insistimos tanto em busca de tesouros deste mundo e ajuntamos tão pouco tesouro no céu, irmãos? Por quê? Não será porque ainda não entendemos ou respondemos realmente a pergunta, o que é a vossa vida? Portanto, meu querido irmão e irmã, nesta manhã eu tenho orado para que Deus abra teu coração, abra o meu coração, abra os nossos olhos, para a gente orar para onde vale a pena, para a gente fazer o que vale a pena mesmo. Então não nos deixemos iludir pelos passarinhos e belas flores deste mundo, que querem nos encantar. Eles se vão, eles passam, eles não nos trarão nenhum benefício eterno. Tiago diz, ei, acordem. Ainda há tempo, gente. Nós podemos viver melhor. Não nos deixamos entorpecer, cegar pelos prazeres deste mundo, né? Que é a nossa vida. Lembre-se, ela vai passar. Mas em segundo lugar, o que é a vida na concepção de Deus? O que é a vida, olhando para esse texto, pensando na visão que Deus dá dela para a gente? Deus pode falar, sabe por quê, irmão? Porque Ele é o Criador da vida. Ele está além, não é? Além deste universo. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Criador do universo. Tudo está na sua presença eternamente. Ele é o Criador, Ele é o autor da nossa existência, Ele é o Senhor da vida. Então Ele pode dizer, o que é a vida? Primeiro Ele diz assim, a vida na extensão de seus dias, ela é desconhecida de vocês. Veja aí o que diz o versículo 14, parte A. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É ou não é verdade, gente? É verdade. Nós não sabemos. Nós somos de hoje. Quantos irmãos, quantos que estão neste mundo hoje, mas amanhã não estarão mais? Quantos? Na nossa cidade. Quantos? E não são pessoas doentes, não, muito saudáveis. Não estarão mais. Não estarão mais. Não sabemos o que sucederá amanhã e não sabemos mesmo. Quantos planos você já fez e eu também que nunca pudemos realizar? Quantos? É ou não é? Viagens, negócios, decisões que tomamos, agenda que fizemos, né? Eu repito mais uma vez, em janeiro a gente sentou, reuniu toda a liderança aqui dos departamentos, fizemos a agenda, fechamos e fomos para casa e está fechada até hoje. Está fechado, irmãos. Não fizemos nada do que planejamos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos. Nós somos do hoje, o amanhã pertence a Deus. Quantos anos viveremos? O que o futuro nos reserva em termos de saúde? Onde passaremos o restante da nossa vida aqui na terra? Temos planos, mas... E como é que as pessoas têm vivido quando têm chegado a esta compreensão? O ateu diz assim, Deus não existe, e eu não sei quanto tempo viverei, logo viverei essencialmente para mim mesmo, e talvez um pouco para mais uma ou duas pessoas. O agnóstico diz assim, agirei como se Deus não existisse, até obter maiores luzes, viverei essencialmente para mim mesmo, e somente para o presente. O positivista diz, viverei para a ciência e para as coisas que ela pode oferecer, viverei exclusivamente para este mundo e não me preocuparei com especulações religiosas e nem com a eternidade. O hedonista diz, o alvo da vida é o prazer. Há prazer aí? Então me dê. O alvo da vida é o prazer. Empregarei minha inteligência e todos os recursos físicos para fomentar a quantidade e a qualidade dos meus prazeres. Este mundo é meu, viverei para ele. E o cristão diz, creio em Deus e suas leis. Creio que sou responsável diante de Deus, porque Ele intervém na história humana e porque os homens lhe estão sujeitos. Portanto, viverei para o mundo vindouro, enquanto vivo para Deus aqui. Minha vida neste mundo será governada pela dimensão eterna. Aquilo que o Senhor quiser, isso farei. O que Ele não quiser,
não ousarei seguir em frente. O que é a nossa vida? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Portanto, é importante decisões serem tomadas hoje para uma vida preciosa de comunhão e de obediência à palavra com Deus. Segundo, a vida é uma atribuição temporária. Escute bem, temporária, há tempo. O Salmo 139 é um salmo maravilhoso, de consolo, né? Mas o verso 16 é intrigante. Porque ele diz, quando você nasceu, todos os seus dias foram escritos no livro. Preste atenção. Quantos dias que foram escritos? Todos. Todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Não vai passar um e não vai faltar nenhum. A vida é uma atribuição divina a nós. Deus nos concedeu a vida, irmãos. Agora, a Bíblia diz aí no capítulo 4, versículo 14, o que é a vida? E Tiago responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A palavra vapor aí é muito importante. Circule ela e anote do lado. Ela não é a neblina que vem depois da chuva. Não é, porque aquela demora um pouco para passar. Que vapor é este? Esse é o vapor produzido pela panela de pressão. O quê? Exatamente. Sabe a panela de pressão quando está lá? E aí fica saindo aquele vapor, sai, some, sai. Esse é aquele vapor. Ou o que é produzido pelos rios na manhã. Porque o vapor do rio é diferente do vapor da chuva. O vapor do rio de manhã, você acorda, ele está lá, você pisca, o primeiro raio de sol que vem já não está mais. Ó, rapidamente. Tiago escreveu essa carta por volta do ano 45 depois de Cristo, no ano 70, Jerusalém foi invadida pelo general Tito. Presta atenção, no 45 ele escreve, 25 anos depois, Jerusalém. As pessoas que leram essa carta são dizimadas. Muitos dos leitores a quem essa carta foi endereçada na época foram mortos debaixo dos açoites de Roma. Porque a vida é atribuição temporária. Tem uma lenda judaica que diz que numa celebração à circuncisão de uma criança, o pai daquela criança trouxe uma garrafona de vinho envelhecido, 7 anos. E ele disse assim, bom, com este vinho aqui, eu quero celebrar aí por longos dias. E eles continuaram a ceia até a meia-noite. Mas um rabino, Simeão, deu meia-noite e falou assim, tem que ir para casa, senão a mulher vai. E aí ele foi para casa. Né? A casa já ia cair porque já era meia-noite. E aí ele foi para casa. No caminho ele encontra um ser estranho. E ele vê que esse ser está andando para lá, andando para cá, andando para lá, andando para cá. E ele perguntou, opa, tudo bem aí? E aquele ser responde, tudo bem. Quem é você? Pergunta ao Simeão. E aquele ser diz, eu sou o anjo da morte. Eu estou indo naquela festa. E eu vou indo buscar aquele pai daquele menino. Mas ele é presunçoso. Ele acha que tem muito tempo. Mas eu já estou a caminho. Que é a vossa vida? É uma atribuição temporária. Deus te deu por um tempo. E ele vai cessar um dia desses. Escute. A vida é o dia de hoje. A vida é ai que mal soa. A vida é sombra que foge. A vida é nuvem que voa. A vida é sonho tão leve, que se desfaz como a neve e como a fumaça se esvai. Como dizer que aquilo não é produção de Deus, gente? Como dizer que Deus não teceu no ventre um bebê tão maravilhoso, tão perfeito, tão lindo? Imagem e semelhança de Deus. É o que a palavra diz. Deus nos colocou nesse mundo. Nunca se esqueça disso. E a Ele você vai dar contas um dia. Ou como filho. Ou como um condenado. Mas darás.
Deus nos colocou para o adorarmos, para cuidarmos da sua criação, para administrarmos bem o tempo, a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos. Meus irmãos, somos mordomos de tudo o que Deus nos dá. Deus é o dono, somos administradores, é o que diz o Salmo 24:1. Na escola, de vez em quando, a gente pega algum livro assim, novo, livro didático dos alunos. E às vezes, em alguns livros, eu já encontrei isso. Um bilhetinho escrito assim: hoje esse livro é seu, mas amanhã será de outro. Portanto, cuide bem. Hoje você e eu estamos aqui. Deus nos deu a vida. Mas amanhã, querido, não estaremos. Cuide bem dela. Cuide bem da sua vida. Quando chegar o fim da sua vida e você for avaliado por Deus, se você foi fiel, Deus vai dar 3 recompensas. Olha lá, segura aí, anote aí e lute por isso. Viva por isso. Primeiro, serás reconhecido por Deus de acordo com Mateus 25:21. Muito bem, bom trabalho. Muito bem. Não é gostoso quando a gente faz alguma coisa e alguém chega e diz: nossa, que lindo, muito bem. Imagine ouvir isso de Deus. Segundo, ele diz: você vai ser promovido. Fostes fiel no pouco, vai ser promovido. Sobre o muito você vai ser colocado. Olha que bênção. E terceiro, serás honrado. Deus vai dizer: entra para o gozo do teu Senhor. Irmãos, estamos no mundo, Deus nos deu a vida. Deus quer ter o prazer e a alegria de tratar a gente assim. Mas nós queremos e devemos querer ser tratados assim. Que é a nossa vida? É uma mordomia. E finalmente, a vida é uma oportunidade, um teste. É o que diz o verso 17. Aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, peca. E o bem aí se refere a não ser uma pessoa presunçosa. Você sabe que a presunção não vem de Deus. É autossuficiência. É querer viver a vida como se Deus não existisse. Pare com isso, diz Tiago. Dobre-se agora mesmo. Busque o Senhor de todo o seu coração. É a sua oportunidade. É por isso que o verso 17 diz: o que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Deus, ao longo da história, tem testado os homens em seu caráter, em sua fé, em sua obediência, em seu amor, em sua honestidade, em sua lealdade. Ele fez isso com Noé, Abraão, Jacó, Jó, Adão, Eva, José, Ruth, Esther, Daniel, Davi, Saul, Estevão, e faz comigo, e faz com você. Ele testa. Ele quer saber se nós o amamos neste mundo de todo o coração mesmo. Nossa vida é um teste, uma prova contínua. O menor dos gestos ou acontecimentos é um teste, não esqueça disso. Aquela fechada que te deram na rua hoje é um teste. Aquele patrão que chegou e deu aquela descascada é um teste. O ladrão que entrou na sua conta e tirou o dinheiro é um teste. Deus quer saber onde está o seu amor. Deus quer saber se nós temos a capacidade de confiar nele, ainda que ele devolva tudo, ou ainda que ele não devolva nada. Ele quer saber, é um teste, irmãos. Confiem, acreditem. A vida é um teste. Deus nos observa dos céus. Orações não respondidas são testes. Críticas imerecidas, falsas acusações, enfermidades, tragédias sem sentido, é um teste. Deus te colocou nesse mundo e Ele quer saber quem é o primeiro em seu coração. Não passe nessa vida em vão. Tiago diz: ei, acorde, abra os olhos, acorde. Este é um apelo dirigido a nós, e agora eu termino a nossa mensagem hoje. Deus não nos quer gastando a vida que Ele nos deu naquilo que não levaremos. Naquilo que não levaremos, né? Não levaremos. Dostoiévski, um escritor alemão, disse: o segredo do ser do homem não consiste em apenas viver, mas ter algo pelo qual valeu a pena viver. Pense, quando você chegar no final dos seus dias e olhar para trás, você vai dizer: valeu a pena?
Pelo que vale a pena viver? Ou, melhor, pelo que vale a pena morrer? Tiago mostra isso no verso 15. Em lugar disso, devei dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, se o Senhor quiser. Tiago diz: faça a sua vida valer a pena, glorificando aquele que te criou para ser dele e ser luz nesse mundo para a glória dele. Faça valer a pena. Eu vou terminar com um vídeo. Quero pedir que coloque, por favor. E abra para mim a tela para eu conseguir ler daqui lá. Que nem no tamanho dessa letra eu acho que eu não vou conseguir. Eu leio aqui se for o caso. Mas, irmãos, esse vídeo é o trecho de um filme. O Resgate do Soldado Ryan. Alguns já assistiram, né? Ryan. Pode colocar no comecinho? Pode reproduzir, por favor. É um filme baseado em fatos reais que relata a história de uma mãe que teve os 4 filhos convocados para a guerra e 3 dos seus filhos foram mortos em combate. Então sobrou um dos 4. Eles têm por normas resgatar este. O capitão John Miller recebeu a missão de resgatar James Ryan, o único filho ainda vivo. Isso é um procedimento americano, né? Eles fazem isso realmente. Nessa missão, o capitão John Miller deu a própria vida em resgate do soldado. E o seu único pedido foi que o soldado Ryan fizesse valer a pena o seu sacrifício. E aí tem o trechinho do filme que mostra esse momento, quando o capitão foi baleado, ferido, e o soldado foi encontrado. Eles estão no meio de uma guerra. E o capitão está ali ferido, nos últimos suspiros. E esse moço da arma aí é o que ele foi resgatar. Isso é uma história verídica. E nesse momento aí, não é, em que ele foi encontrado, o capitão então vai dizer essas palavras a ele. No meio de uma guerra, ele vai puxar o garoto e ele vai dizer: James, faça valer a pena. Faça valer a pena. Obrigado, só isso. Meus irmãos, o que é a nossa vida? É um tempo que Deus nos deu entre o respirar e o expirar, para você viver para a glória dele. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Foi por isso que Deus te deu o Espírito Santo. Foi por isso que Deus te colocou na igreja. E foi por isso que ele disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Irmão, faça valer a pena. Faça valer a pena a vida que Deus te deu. Vamos curvar nossas frontes. Senhor, diante de Ti nós nos prostramos, diante de Ti nós nos curvamos, em reverência ao Senhor, em adoração ao Senhor. A Tua palavra foi pregada, foi proclamada aqui nesta manhã, e o Senhor nos fez uma pergunta: o que é a vossa vida? E o Senhor mesmo nos deu a resposta na Tua palavra: humanamente, Senhor, e de acordo com os Teus princípios. Mas a decisão de qual o caminho que vamos seguir, e se vamos ou não fazer esta vida valer a pena, é nossa. Somos nós quem temos que atender ao convite do Senhor. Se vamos viver para o Senhor como crentes, se vamos amar o Senhor, se vamos ser luz do mundo, sal da terra, se vamos viver alegremente, se vamos confiar nos Teus cuidados, ou se vamos viver presunçosamente, deixando que o nosso eu, o nosso orgulho sobressaia. Alguns ainda, ó Deus, terão que decidir se vão crer em Jesus como Salvador, se vão se arrepender dos seus pecados, ou se continuarão vivendo como o Senhor não existe. Mas a decisão é individual. Ó Deus, eu quero primeiro agradecer ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu. Que preciosidade, que bênção, Senhor, viver. A vida é bela, a vida é maravilhosa. Quantas coisas maravilhosas podemos desfrutar. E mesmo os percalços dessa vida, se nós ainda andarmos com o Senhor, eles
trarão lições que nos promoverão para a sua intimidade. No entanto, Deus é certo que, por vezes, nosso coração maldoso, nosso coração, ó Deus, que é cheio de si mesmo, às vezes ele quer andar segundo a sua própria vontade. Por favor, nesta manhã, não permita que isso aconteça mais, não. Ajude a gente a entender. Ajude-nos a compreender, Senhor, como Tiago nos ensinou. Se o Senhor quiser. Portanto, Tiago disse para nós que o Senhor tem que ser o centro, o primeiro, o autor, aquele que cuida, aquele que comanda, aquele que tem a última palavra, aquele diante de quem nós nos prostramos, a quem adoramos, para quem vivemos. Porque se fizermos assim, faremos valer a pena a vida que o Senhor nos deu. Ajude-nos a fazer valer a pena. E obrigado por nos falar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que a palavra dele possa encontrar guarida nos nossos corações. Com uma oração silenciosa, vamos terminar o culto. Por favor, não aglomere, para o seu bem. Um ótimo domingo e até a noite, se Deus nos permitir. Vamos em paz.